Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT publicou nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, 3 decisões que habilitam empresas do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros a solicitar o termo de autorização. As empresas habilitadas foram a Bus Transportes de Goiânia, a Transipanema com sede em Araguaína, no Tocantins, e a Expresso Transamazônica de Manaus, no Amazonas. A habilitação permite que as empresas solicitem o TAR para operar linhas regulares de transporte interestadual de passageiros, sob o regime de autorização. É importante destacar que a manutenção das condições de habilitação é fundamental para a continuidade da autorização. A inobservância pode levar à cassação de todos os TARs concedidos à transportadora. A ANTT também publicou nesta segunda-feira o indeferimento do pedido da Real Expresso do Grupo Guanabara da operação simultânea das linhas interestaduais Curitiba a Campinas e São Paulo a Curitiba. A empresa solicitava permissão para operar em ambos os sentidos no trecho entre São Paulo e Curitiba. A diretoria colegiada da ANTT decidiu substituir a pena de suspensão aplicada à empresa Nacional Expresso em recuperação judicial por uma multa no valor de R$ 20.104,06. A decisão foi tomada em resposta a um pedido de reconsideração interposto pela empresa contra a deliberação número 314 de 18 de setembro de 2024. A deliberação suspensa agora aplicou à Nacional Expresso a sanção de cassação do auto de outorga do direito de operação das linhas de Araguari para Foz do Iguaçu, de São José do Rio Preto para Foz do Iguaçu, de Andirá para Goiânia e de Goiânia para Curitiba. A 17ª Vara Civil do Distrito Federal indeferiu um pedido liminar da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobtec, contra a Superintendência de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A ação buscava impedir que a ANTT apreendesse veículos de empresas associadas que realizam transporte privado coletivo de passageiros por meio de aplicativos, alegando que as apreensões seriam ilegais e baseadas em uma interpretação errônea do serviço como transporte clandestino. O juiz Alaor Piancini, responsável pela decisão, argumentou que a Mobtec não apresentou evidências de atos específicos da ANTT que justificassem a concessão da liminar. Segundo o magistrado, o pedido teria caráter genérico, configurando, na prática, um salvo-conduto para a prática de ilegalidades. A Mobtec argumenta que as fiscalizações da ANTT violam a súmula número 11 da própria agência, além do princípio de segurança jurídica e da lei de liberdade econômica. A associação também questiona a competência da ANTT, afirmando que sua situação deveria se limitar à fiscalização de trânsito e segurança, e não abranger os serviços oferecidos pelas empresas associadas. O juiz, no entanto, enfatizou que cada autuação deve ser analisada individualmente para verificar sua legalidade. Dessa forma, ele concluiu que não há justificativa para suspender de forma ampla o poder de fiscalização da agência. O caso segue em tramitação na Justiça Federal. O Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional serão notificados para se manifestarem sobre o processo. A decisão liminar não encerra o mérito da ação, que ainda será analisado. A questão levanta um debate sobre o papel da ANTT na regulação de serviços de transporte coletivo realizados por meio de tecnologias e aplicativos, bem como os limites de atuação estatal frente à legislação de incentivo à liberdade econômica e à inovação no setor de mobilidade. Duas empresas de ônibus da cidade de São Paulo informaram nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, que estão com 90 coletivos elétricos novos sem a certeza de que vão poder operar todas as unidades, porque aguardam da Enel a infraestrutura da rede de distribuição para o carregamento das baterias dos veículos. São a Mob Brasil da Zona Sul, que comprou 37 ônibus, que se somam aos 13 já existentes na frota, e a Express da Zona Leste, que diz possuir 40 unidades paradas há diversos dias. E ainda há outros 16 veículos em produção. Em nota, a Enel diz que participa das reuniões semanais com as empresas de ônibus e diz que uma das alternativas é criar hubs compartilhados entre diferentes garagens.
Em relação à infraestrutura para o abastecimento de energia das garagens, a Enel Distribuição São Paulo tem participado das reuniões semanais com as operadoras, sempre com acompanhamento da SP-Trans. A companhia vem trabalhando junto aos operadores, analisando cada uma das possíveis soluções em função das necessidades específicas, seja para a conexão elétrica individual de cada uma das garagens ou mesmo para possíveis hubs compartilhados de carregamento. As soluções a serem implementadas para cada garagem podem variar de acordo com os aspectos técnicos, econômicos e a definição das operadoras. A solução de curto e médio prazo, todas devidamente compatibilizadas com o avanço gradual do aumento da frota elétrica. A Aviação União Santa Cruz, com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, renovou a sua frota com 18 novos ônibus rodoviários Marco Polo. Os veículos dos modelos Paradiso G8 1800DD, Paradiso G8 1200 e Viagem 800 serão utilizados em linhas regulares no estado e em viagens de turismo. A modernização da gestão da Aviação União Santa Cruz trouxe indicadores de desempenho que aprimoram o controle da frota e guiam decisões estratégicas, como a aquisição de 18 novos veículos, 4 em produção e 4 modelos projetados. Com uma frota majoritariamente Marco Polo, a empresa destaca o excelente custo-benefício dos veículos. Os novos ônibus têm diferentes configurações e tamanhos, mas todos são equipados com sistema de ar-condicionado, poltrona semi-leito, com tomadas USB reversível, porta-copos, sistema de áudio e vídeo e monitores. São 4 Paradiso G8 1800DD, 4 Paradiso G8 1200 e 10 Viagem 800. Os veículos possuem ainda parede de separação total, cortinas, porta-pacotes, itinerário eletrônico, bagageiro e preparação para sistema de entretenimento. A empresa de linhas rodoviárias intermunicipais regulares e de fretamento, Lirabus, de Campinas, no interior paulista, confirmou nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, a aquisição de 6 unidades de um modelo de ônibus considerado de última geração pelo mercado, o Marco Polo Paradiso G8. Segundo a companhia, que faz parte do grupo Bellarmino, os investimentos foram de aproximadamente R$ 9 milhões para a compra. Os veículos passam pelos ajustes finais para serem colocados em operação. Ainda de acordo com a Lirabus, cada veículo é equipado com itens de segurança e conforto como 4 monitores de TV no salão de passageiros para entretenimento, câmera e sensor de ré, 46 lugares em poltronas com melhor anatomia para ampliar o conforto nas viagens, tomadas USB em cada poltrona para recarga de baterias de celulares, a acessibilidade com elevador para cadeira de rodas, faróis Full LED, ar-condicionado, Wi-Fi, suspensão a ar e freios a disco. Os veículos seguem os atuais padrões de motores Euro 6 que reduzem 75% as emissões de poluentes. Outra empresa que renovou sua frota com Marco Polo foi a Aviação Ouro e Prata, que anunciou a adição de 37 novos ônibus à sua frota, reforçando seu compromisso com a qualidade, segurança e sustentabilidade. Os veículos equipados com chassi Scania K410C 6x2 NB Euro 6 e carroceria Marco Polo Paradiso G8 1600 LD contam com tecnologia de ponta para oferecer uma experiência de viagem superior aos passageiros. Os novos ônibus oferecem internet de alta velocidade via satélite OP Conecta, permitindo que os passageiros se mantenham conectados durante todo o trajeto, mesmo em áreas sem sinal de celular. Tomadas USB e USB-C estão disponíveis para carregar dispositivos eletrônicos e suportes para celulares garantem ainda mais comodidade. A frota foi projetada para proporcionar viagens mais confortáveis, atendendo aos 10 estados de atuação da empresa. Os novos ônibus incorporam o sistema ADAS, Sistema Avançado de Assistência Motorista da Scania, que utiliza câmeras e radares para auxiliar o motorista na condução, proporcionando maior segurança e conforto. A escolha pelo chassi Scania K410C 6x2 NB Euro 6 demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade, já que este modelo oferece maior eficiência no consumo de combustível e menor impacto ambiental. Foi oficializado nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, mais um pedido para transferência de linhas intermunicipais em Minas Gerais, da Expresso Gardenia para outras empresas. Desta vez, o pedido para a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias, é para que 4 linhas sejam operadas pela Via Sul Transportes Coletivos, sendo elas a 1050 Belo Horizonte Cássia, a 1075 Belo Horizonte Poços de Caldas, a 1119 Belo Horizonte São Sebastião do Paraíso e a
1178, Belo Horizonte a Guaxupé via MG 050, originalmente outorgadas à Expresso Gardenia Limitada. O prazo para manifestações contrárias e favoráveis é de 10 dias, a contar da publicação nesta quinta-feira. Nesta semana, já houve o pedido de 15 linhas para Saritu do mesmo grupo. A transferência de linhas é uma das alternativas para a Gardenia, que chegou a ter as operações interrompidas pelo governo do estado por maus serviços e tenta escapar da falência. A Max Tour, empresa de São Paulo, aguarda julgamento de recurso contra a negativa por parte da CEINFRA de Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, a CEINFRA do governo de Minas Gerais prorrogou por mais um mês a intervenção sobre contratos de linhas intermunicipais da Expresso Gardenia. O ato administrativo foi publicado de forma oficial nesta segunda-feira e, segundo a CEINFRA, visa garantir a continuidade dos serviços com qualidade, mantendo suspensão de operações pelas empresas. São mais de 30 contratos de linhas firmados entre 2012 e 2015. Policiais militares da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, prenderam nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, o presidente afastado da UpBus, o Biratã Antônio de Cunha, investigado pela Operação Fim da Linha deflagrada em 9 de abril e que apura suposta ligação de empresas de ônibus de São Paulo com o PCC, primeiro comando da capital. O homem foi encaminhado ao 30º Distrito Policial de Tatuapé, em São Paulo. A Prefeitura da capital paulista deve decidir se mantém ou rompe contrato com UpBus e Transwolf, que estão sob intervenção desde 9 de abril de 2024, quando foi deflagrada a operação do Ministério Público. Em nota nesta sexta-feira, a SSP, Secretaria de Segurança Pública, informou que os policiais militares cumpriram na zona leste da capital paulista o mandado de prisão expedido pela Justiça. O homem foi encaminhado ao 30º Distrito Policial de Tatuapé. A ação, que envolveu um minucioso trabalho de inteligência, foi realizada em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo. Já o futuro dos contratos da Transwolf e da UpBus na cidade de São Paulo deve ser decidido hoje, dia 23 de dezembro. As viações são suspeitas de ligação com o PCC e foram alvos da Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo em 9 de abril, quando começou a intervenção da Prefeitura sobre as administrações. Entre as possibilidades estão devolver os contratos aos administradores originais das empresas que são investigados e firmar um termo de ajustamento de conduta, exigindo qualidade nos serviços e na condução empresarial, ou decretar a caducidade dos contratos, extinguindo a contratação e abrindo uma nova licitação. Ambas empresas reúnem mais de 120 linhas e 1.300 ônibus. A Prefeitura não pode decidir sobre o futuro das empresas do ponto de vista criminológico, mas administrativo tem essa atribuição. A reunião será entre o prefeito Ricardo Nunes, o secretário de Mobilidade e Trânsito Gilmar Pereira Miranda, o presidente da gerenciadora das linhas municipais SP Trans Levi Santos e os interventores pela SP Trans, sendo eles o diretor de Planejamento de Transporte da SP Trans Valdemar Gomes de Melo e o diretor de Operações da SP Trans Wagner Chagas. Um dia depois do Natal, nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, a Prefeitura de São Paulo vai discutir com o CMTT, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o eventual aumento da tarifa de ônibus do sistema municipal gerenciado pela SP Trans. Membros do Conselho receberam nesta segunda-feira, dia 24 de dezembro, o aviso da reunião extraordinária prevista para a parte da manhã, das 10 da manhã até meio-dia, de forma online. A pauta, conforme comunicado, é a avaliação dos elementos tarifários do sistema de transporte público por ônibus na cidade de São Paulo, da SP Trans. Na última quinta-feira, o prefeito Ricardo Nunes disse que, se não houver reajuste nas tarifas de ônibus em 2025, outras áreas podem ficar sem dinheiro e os transportes da cidade correm risco de até colapsar. Não há reajuste no valor de passagem desde janeiro de 2020. Desde então, a inflação acumulada é de aproximadamente 32%. Se fosse aplicado integralmente, o índice elevaria o valor atual de R$ 4,40 para algo em torno de R$ 5,80. Entretanto, Nunes garantiu, como já tinha declarado anteriormente, que o aumento será num índice menor que a inflação acumulada desde janeiro de 2020.
Ainda não foi definido, entretanto, se, como em anos anteriores, as tarifas de ônibus municipais de São Paulo e do sistema de trilhos serão as mesmas. Na virada de 2022 para 2023, contrariando uma série histórica de reajustes e valores em conjunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aumentou o valor da passagem de trem e metrô de R$ 4,40 para R$ 5,00, depois de 3 anos de congelamento, enquanto a tarifa dos ônibus gerenciados pela SP Trans da capital paulista permaneceu em R$ 4,40. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na tarde desta quinta-feira, dia 19, um ônibus foi incendiado na rotatória da Praça Áurea, na Vila Palmares, em Santo André, São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram imediatamente acionados para atender a ocorrência. Primeiras informações apontam que o incêndio teria ocorrido durante um protesto da comunidade local. A motivação do protesto ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Também não há registro de vítimas. As forças de segurança estão acompanhando a situação e investigações estão em andamento para apurar as causas do protesto e os responsáveis pelo incêndio. Uma batida entre um caminhão da empresa Brasileiro e um caminhão deixou mortos e feridos em Itagimirim, na Bahia, nesta tarde desta quinta-feira. A colisão, de acordo com a PRF, foi no quilômetro 680 da BR-101. O local é conhecido como Curva da Visgueira. As primeiras informações da polícia e dos órgãos locais de imprensa dão conta que ao menos 2 pessoas morreram no local, uma passageira do ônibus e o motorista do caminhão, que teve a cabine arrancada com o impacto. As causas ainda estão sendo apuradas. Há diversos feridos entre os passageiros do coletivo. O ônibus, que transportava 19 passageiros no momento do acidente, tinha saído de Eunápolis e iria para Santa Maria Eterna e Boca do Córrego, distrito de Belmonte. Nesta sexta-feira, uma colisão entre um ônibus da empresa Transamazônica e um caminhão no quilômetro 127 na rodovia AM010 deixou 3 pessoas mortas. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e confirmou os óbitos no local, assim como múltiplos feridos que possivelmente sofreram traumatismos internos, fraturas e outras lesões. As vítimas em estado grave foram encaminhadas para a unidade de saúde em Manaus, enquanto aquelas com ferimentos mais leves foram socorridas ao hospital de Rio Preto da Eva. Na última quinta-feira, por volta de meio-dia, um ônibus municipal da Aviação Metrópole Paulista atropelou um ciclista na rua Benigno Nogueira Franco, 180, sentido centro, no Jardim das Oliveiras, localizado na zona leste de São Paulo. O coletivo envolvido atendia a linha 208810, conjunto em Costa Norte ao Terminal Carvalho. Em nota, a SP Trans informou os seguintes detalhes. A SP Trans, por meio do Programa de Redução de Acidentes de Transporte, está apurando a ocorrência desta quinta-feira por volta de meio-dia, na rua Benigno Nogueira Franco, 180, sentido centro, no Jardim das Oliveiras. O acidente envolveu um ônibus da Metrópole que operava a linha 2088 conjunto em Costa Norte ao Terminal Carvalho. Um boletim de ocorrência foi registrado. A SP Trans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como um novo treinamento para todos os motoristas da capital e a fiscalização intensiva dos itens de segurança. Também faz a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores. A tarde desta sexta-feira trouxe fortes chuvas para a cidade de São Paulo, gerando sérios transtornos à população que depende do transporte público. O terminal Itaquera, um dos principais pontos de ônibus da Zona Leste, foi afetado com imagens compartilhadas nas redes sociais mostrando a área que ficou completamente inundada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, diversos pontos de alagamento têm deixado vias intransitáveis na região, como nas ruas Barra de Guarabara e Itagimirim, além de importantes avenidas como a Itaquera e a Jacu Pêssego. A situação tem gerado dificuldades para motoristas e pedestres que enfrentam obstáculos para se deslocar. O CGE reportou os seguintes pontos críticos de alagamento na zona leste de São Paulo: a Avenida Itaquera, com alagamento a partir das 5 da tarde, Rua Barra de Guabiraba, com restrições de trânsito, Avenida Jacu Pêssego, sentido dos Trabalhadores, próxima à referência da Avenida Antônio Sanger de Júnior, Rua Itagimirim, com alagamento desde as 5h30, Avenida Musgo de Flor e Avenida Águia de Aias, ambas apresentando grandes volumes de água com tráfego interrompido em diversos trechos. A chuva forte também afetou outras regiões da cidade, dificultando o acesso a várias áreas e aumentando os riscos de novos alagamentos.
Imagens registradas por usuários do transporte público coletivo mostram um ônibus com o interior alagado na Radial Leste, na zona leste de São Paulo, neste fim da tarde desta sexta-feira. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registra o estado de alerta nas regiões de Itaquera e Penha. O órgão notificou transbordamentos no Rio Verde, localizado na rua Cunha Porã 241, na subprefeitura de Itaquera, e no córrego Franquinho, na Avenida Dom Helder Câmara com a Avenida São Miguel. A chuva forte que atingiu a capital paulista causou diversos pontos de alagamentos e transtornos nos sistemas de transporte da tarde desta sexta-feira. Na região do Barro Branco, na zona leste, imagens mostram a via totalmente alagada e pessoas em cima do teto de um ônibus para escaparem da enchente. A cena ilustra a gravidade da situação, com os ônibus paralisados devido às condições precárias. O terminal Itaquera, na zona leste, também foi invadido pela água. A SP Trans informou que no fim da tarde desta sexta-feira, as linhas que trafegam nas seguintes vias tiveram suas operações prejudicadas devido à chuva que atinge a cidade, sendo elas a Avenida Antônio Estevão de Carvalho com o metrô Patriarca, a Avenida Bernardino Brito Fonseca com a Rua Pasteur, a Avenida Líder 1883 e a Rua Tuiuti 2378. Na Avenida Regi Feijó, na Anália Franco, a rede aérea foi atingida por um galho, o que afetou a operação dos trolleybus da linha 210010 Terminal Carrão à Praça da Sé. A SP Trans acionou a empresa responsável para o reparo. Já a MTU informou que as linhas 284 e 285 estão momentaneamente paralisadas devido a alagamentos na altura da parada Sônia Maria do corredor ABD. Um grave acidente envolvendo um carro, um ônibus de passageiros da Entran e um caminhão interditou totalmente a BR-116, na altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Minas Gerais, na manhã deste sábado, dia 21 de dezembro. O ônibus, que transportava mais de 40 passageiros, pegou fogo após a colisão, resultando em um cenário de uma verdadeira tragédia. Infelizmente, o número de mortos no grave acidente da BR-116 em Teófilo Otoni, em 450 km de Belo Horizonte, subiu de 39 para 41 mortos. A atualização foi confirmada pelo governo de Minas durante a primeira coletiva de imprensa sobre o caso, realizada na manhã deste domingo, dia 22 de dezembro. Parentes de passageiros que compraram bilhetes pela empresa Entran relataram dificuldades na tarde deste sábado para obter informações e realizar contatos junto à empresa para saber se os familiares estão entre as vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus da companhia, uma carreta e um carro na BR-116 em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Algumas pessoas que não conseguiram falar com os parentes estiveram no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, e disseram que chegaram até a ser maltratadas por funcionários do guichê da companhia. As dificuldades retratadas eram até mesmo em relação a quem procurar. No guichê, funcionários falavam para os interessados irem até a garagem da Entran, na Avenida Papa João Paulo I, 7650, no Jardim Fátima, região de Bom Sucesso, em Guarulhos, na região metropolitana. Mas na garagem não havia atendimento. Em nota, a Entran diz que presta assistência às vítimas e familiares. O telefone de atendimento da empresa é 0800 055 0220 e o e-mail atendimento@entran.com.br. A Polícia Civil de Minas Gerais já começou as análises preliminares no semi-reboque da carreta que colidiu com o ônibus da Entran, na BR-116, em Minas Gerais, com 41 mortos. A PRF também colabora com as apurações. Imagens do momento do acidente mostram o semi-reboque e uma grande pedra transportada pelo caminhão, aparentemente tombando e atingindo o ônibus, que vinha no sentido oposto. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, dia 21 de dezembro, e segundo as autoridades, 41 pessoas morreram, sendo 37 no local. O ônibus saiu do terminal rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista, e tinha como destino a cidade baiana como Santa Inês, na Bahia, e Vitória da Conquista. Havia um total de 45 pessoas registradas no ônibus, as quais 44 e um motorista. Todos mortos estavam dentro do coletivo. O motorista está entre as pessoas que perderam a vida. Um carro de passeio também se envolveu no acidente, mas os ocupantes sobreviveram, assim como o motorista do caminhão. A NTT diz que veículos estavam regulares. Por atraso em licitação, o trecho estava sem radar. A primeira informação que chegou aos bombeiros foi a de que o pneu do ônibus teria estourado, o que provocou o acidente. A empresa de transportes Entran
emitiu há pouco uma nota de esclarecimento sobre o acidente envolvendo um de seus ônibus na madrugada deste sábado. A empresa lamentou o ocorrido e se solidarizou com as vítimas e familiares. A Antran afirmou estar prestando assistência às pessoas afetadas, incluindo apoio psicológico. A empresa também informou que está colaborando com as autoridades para investigar as causas do acidente, que ainda são desconhecidas. O Ministério Público de São Paulo se manifestou de forma favorável ao prazo de até 27 de fevereiro de 2025 para a manutenção do arrendamento para Suzantur de Santo André, das linhas de ônibus interestaduais que eram de responsabilidade da Aviação Itapemirim e Aviação Caiçara que faliram em 21 de setembro de 2022. Para o 5º Promotor de Justiça de Falências, Newton Belli Filho, do Ministério Público de São Paulo, o modelo não é o mais vantajoso e há propostas melhores, mas não faria sentido descontinuar os serviços neste momento, ainda mais com a demanda maior de passageiros por causa das festas de fim e início de ano. O promotor ainda citou empregos que hoje dependem das operações da Nova Itapemirim e Suzantur. Assim, deve ser mantido o entendimento de uma decisão de 18 de outubro do juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais que acatou a petição da XM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, considerando o prazo para o início do arrendamento a partir da autorização das operações pela NTT, que foi em 27 de fevereiro de 2023. Portanto, os 2 anos estariam válidos. Também está previsto um leilão da chamada UP, Unidade de Produção Individual, operação que engloba 125 linhas rodoviárias, 36 guichês e 32 ônibus remanescentes e 2 marcas Itapemirim. Na manifestação, o promotor ainda lembra de empregos que atualmente dependem da Nova Itapemirim e Suzantur e que as férias da Justiça estão chegando, não havendo sentido em mudar uma decisão agora. Ainda falamos sobre a Nova Itapemirim. A empresa informou que foi programada mais uma viagem para o ônibus 60.000, que é uma homenagem ao lendário tribus emblemático, história da marca e do transporte rodoviário brasileiro. O veículo fará a partir das 8 horas da noite de hoje, dia 23 de dezembro, a linha São Paulo a Ipatinga, em Minas Gerais, a saída do terminal rodoviário do Tietê, na capital paulista. A volta será às 5h30 da tarde desta quarta-feira, dia 25 de dezembro, da cidade mineira para São Paulo. É a terceira viagem do modelo que, apesar de ter uma pintura tradicional, é moderno e conta com itens como Wi-Fi, tecnologia de redução de emissões de poluentes, 46 poltronas semi-leito e bagageiros de maior capacidade, baterias de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento, apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de reclinação, entre outros. Os passageiros também têm à disposição geladeiras com água à vontade, sanitário, ar-condicionado, com regulagem de saídas individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicações com o motorista. Os ônibus rodoviários de 3 eixos no Brasil foram popularizados graças a Camilo Cola, fundador da Itapemirim. Atualmente, as linhas da empresa são operadas por meio de arrendamento judicial pela Suzantur de Santo André, no ABC Paulista. A aviação transacreana realizou a sua última viagem de 2024 no trecho Rio de Janeiro a Lima, no Peru, a maior linha de ônibus rodoviária do mundo, nesta última quinta-feira, dia 19 de dezembro. São 5 dias de viagem e mais de 6.000 quilômetros a serem percorridos e com previsão de chegada na capital peruana nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. O embarque aconteceu às 8h30 da noite, com lotação máxima, com 43 passageiros embarcando em um veículo completamente equipado, com poltronas-leito. O ônibus é o Marco Polo G8800DD, incorporado recentemente na frota da empresa em setembro deste ano, e é equipado com diversos itens de conforto, como tomadas USB, cortinas individuais, ar-condicionado sanitário no primeiro piso, bebedouro com água mineral natural e gelada. O ticket médio para quem embarca no Rio de Janeiro ou em São Paulo com destino ao Peru está em média de R$ 1.300. Cada passageiro tem direito de levar até 30 kg de bagagem despachada e 10 kg em bagagem de mão. Durante a viagem ocorrerão paradas para alimentação, banho e na fronteira dos dois países para os trâmites de aduana. O trajeto é realizado com revezamento de motoristas, sendo 5 profissionais no total. 2 fazem o percurso até o Rio Branco, no Acre, e lá são substituídos por outros 3, sendo um deles peruano. Na garagem ainda é feito o abastecimento e limpeza do veículo enquanto os passageiros realizam a refeição e higienização pessoal. Simultaneamente, um outro veículo da Transacreana percorre o trajeto inverso, também fazendo sua última viagem do ano, com previsão de chegada na capital paulista para esta segunda-feira, dia 23 de dezembro.
E para quem tem interesse em viajar nesta rota no ano que vem, saiba que as vendas já estão abertas e a primeira viagem está programada para o dia 2 de janeiro de 2025. A cidade de Caruaru, no Pernambuco, passará por uma mudança no transporte público municipal em 2025. A capital do Agreste, uma das 3 empresas responsáveis pelo transporte público da cidade, encerrará suas atividades em junho do ano que vem, conforme a publicação no Diário Oficial do município em 16 de dezembro de 2024. A partir dessa data, a concessão será transferida para a Bandeira Mobilidade Serviços Limitada, nova responsável pela operação. Durante os próximos 180 dias, período de transição, a companhia continuará prestando serviço até que a substituição seja concluída. Apesar do contrato com a capital do Agreste ter validade até 2030, com possibilidade de prorrogação por mais 5 anos, os motivos para a saída antecipada da concessionária não foram divulgados. Já na Bahia, outras 2 empresas de transporte coletivo também já estão infelizmente com seus dias contados. As empresas Brisa e Cidade das Águas deixam de operar o transporte coletivo na região metropolitana de Salvador a partir de janeiro de 2025. A medida comunicada em setembro, a AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços de Transporte Público de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, interrompe 9 linhas que atendem aos municípios de Salvador, Camaçari, Arambepe e Mata de São João. Nos últimos meses, a Univale, dona das empresas, já havia reduzido sua operação, retirando linhas que atendiam os distritos de Biribeira, Leandrinho e Nova Panema, com os moradores dessas regiões precisando recorrer a alternativas como transporte por aplicativos e veículos clandestinos conhecidos como ligeirinhos. Para minimizar os impactos, a Expresso Vitória assumirá as rotas metropolitanas a partir do início do ano que vem. A nova operadora planeja expandir as opções de deslocamento na região. Além de alternativas emergenciais, o Ministério Público ressaltou a importância de uma licitação para o sistema de transporte metropolitano, exigindo da AGERBA a implementação de um modelo mais eficiente e sustentável. As linhas que devem ser afetadas pela mudança são as seguintes: a linha 803A2, Nova Dias D'Áliva, ao terminal Águas Claras, a 844, Camaçari, Nova Dias D'Áliva via BA 093, a 861, Mata de São João, terminal Águas Claras, a 889A, Dias D'Áliva, a Itapuã, via BA 099, Aeroporto, a linha 899, A2, Mata de São João, a Itapuã, via Dias D'Áliva, a 889E, Camaçari, a Itapuã, via BA 099, Aeroporto, e a linha 900, Dias D'Áliva, a Arembepe, via Jauá. Nessa sexta-feira, a Autoaviação Tijuca promoveu uma grande confraternização em homenagem aos seus colaboradores, celebrando mais um ano de trabalho e dedicação. Com 63 anos de história no transporte coletivo do Rio de Janeiro, a empresa proporcionou uma tarde repleta de alegria, com churrasco, música ao vivo no ritmo do pagode e um animado sorteio de brindes. O evento contou com a presença de Paulo Perissé, o diretor da empresa, que destacou a importância da equipe para o sucesso da Autoaviação Tijuca. Outro momento marcante foi a presença de Jacob Barata Filho, figura de destaque no setor de transporte, que prestigiou o evento e reforçou o reconhecimento ao trabalho da equipe. Integrante do consórcio Intersul e Transcarioca da Autoaviação Tijuca, segue se consolidando como referência em transporte coletivo na capital fluminense. A confraternização não só celebrou as conquistas de 2024, mas também fortaleceu os laços entre os colaboradores, renovando as energias para os desafios do próximo ano. Ainda no Rio de Janeiro, o novo terminal BRT Curral Falso, em Santa Cruz, será inaugurado nesta segunda-feira, dia 23, marcando mais um avanço no corredor Transoeste. Com uma área de 18,3 mil metros quadrados, a nova estação é 61 vezes maior que a antiga, que possui apenas 300 metros quadrados. Atendido por 7 linhas de ônibus, o terminal conecta os bairros de Pedra de Guaratiba, Cesarão, Jesuítas, Sepetiba, Campo Grande e Santa Cruz, oferecendo maior capacidade e conforto para os usuários. Além disso, a infraestrutura inclui um bicicletário com 400 vagas, uma passarela de acesso e melhorias nos sistemas viários e de drenagem no entorno, requalificando as vias importantes da região.
Essa inauguração faz parte de um projeto de revitalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já entregou outros 3 terminais do BRT Transoeste neste ano. O Magarça, inaugurado em 31 de março, o Terminal Mato Alto, inaugurado no dia 19 de maio, e o Terminal Pingo d'Água em 1º de julho. Com o Terminal Curral Falso, a área total de intervenção ultrapassa 36,3 mil metros quadrados. As obras são resultado de um investimento superior a 180 milhões de reais, transformando antigas estações em terminais modernos e ampliados. Para os passageiros que se deslocam entre Barra da Tijuca, Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz, a iniciativa representa um ganho significativo em conforto e eficiência no transporte público. O DetroRJ anunciou a criação de uma nova linha de ônibus ligando Xerém, em Duque de Caxias, à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A medida atende a uma solicitação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, devido ao crescimento da demanda de passageiros na região. Operado pela empresa Trel, a linha terá caráter experimental, até que seja concluída a licitação dos transportes públicos intermunicipais. O serviço contará com veículos de característica urbana equipados com ar-condicionado, garantindo maior conforto aos passageiros. A tarifa será de R$ 13,10. O itinerário da linha será o seguinte: na ida, o ônibus sairá da rodoviária de Xerém e seguirá pela estrada de Xerém, Rua Doutor Sabino Arias, rodovia BR-040, linha vermelha, linha amarela, Avenida Ayrton Senna, Trevo das Palmeiras e até chegar no terminal rodoviário Alvorada. E na volta, o ônibus sairá do terminal rodoviário Alvorada, na Barra da Tijuca, seguirá para a Avenida das Américas, retorno sob o viaduto do Canal de Marapendi, Avenida das Américas, Avenida Ayrton Senna, linha amarela, linha vermelha, rodovia BR-040, Rua Doutor Sabino Arias e Estrada de Xerém, até chegar no ponto final na rodoviária de Xerém. A operação começará nos próximos dias e promete melhorar a mobilidade entre a Baixada Fluminense e a Zona Oeste, atendendo a uma necessidade crescente de deslocamento entre essas regiões. O governo do Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, anunciou a disponibilização de uma frota de reserva de transporte público intermunicipal para atender a crescente demanda de passageiros durante o período natalino. A medida estará em vigor das 2 da tarde desta segunda-feira, dia 23 de dezembro, até esta quinta-feira, dia 26 de dezembro, com o objetivo de garantir comodidade e segurança aos cidadãos que viajam para as cidades do interior. A frota, que normalmente opera com 603 veículos, será ampliada para 625 veículos nos próximos 4 dias. O reforço atende a um aumento previsto de 50% a 75% na movimentação de passageiros, conforme explicou o diretor de Transporte e Trânsito do DRS do Sergipe, Everton Menezes. A expectativa é de que mais de 100 mil passageiros utilizem o transporte intermunicipal para deixar a capital sergipana entre segunda e quinta-feira. Para atender a essa demanda, o DR do Sergipe contará com 29 fiscais nos principais terminais rodoviários e 2 equipes volantes. O diretor-presidente do DAR Sergipe, Anderson das Neves, ressaltou o compromisso do governo em priorizar a segurança e a qualidade do serviço. Para evitar filas e transtornos nos terminais, o DITRANS recomenda a compra antecipada de passagens. Os bilhetes estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia, na Rodoviária Velha, no centro de Aracaju, e José Hollenberg Leite, Rodoviária Nova, na Avenida Tancredo Neves. Com o aumento da frota e medidas de organização, o governo do Sergipe reforça seu compromisso com a mobilidade e o bem-estar da população, proporcionando um transporte seguro e eficiente durante as festividades de Natal. A Aviação Águia Branca, integrante do grupo Águia Branca, anunciou uma operação especial para atender a crescente demanda de viagens durante o período das festas natalinas. Com a expectativa de transportar mais de 13 mil passageiros, a empresa reforçou sua frota com 506 ônibus extras, representando um aumento de 35% em relação às viagens regulares. Os destinos mais procurados incluem São Paulo, além de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Na cidade do Rio de Janeiro, os bilhetes estão quase esgotados, com 90% das passagens já vendidas. Contudo, ainda é possível garantir uma viagem de última hora por meio dos canais de vendas da empresa, que inclui o app Águia Branca, o site oficial, agências físicas e o sistema de vendas assistida via WhatsApp Passagens, disponíveis pelo WhatsApp.
A rodoviária de Porto Alegre se transformou em um palco de encantamento natalino nesta sexta-feira, com a realização de um concerto de Natal, promovido pela Aviação Ouro e Prata. O evento, que teve início às 5h30 da tarde, aconteceu na área de embarque e desembarque intermunicipal, próximo ao Box 43, e surpreendeu os passageiros que estavam em viagem para as festas de fim de ano. A iniciativa inédita da empresa visou levar a magia do Natal aos passageiros, proporcionando um momento de alegria e emoção antes de suas viagens. O coral Viva la Vida encantou o público com belas melodias natalinas, criando uma atmosfera mágica inesquecível. Além das músicas, os passageiros também puderam interagir com o Papai Noel, que distribuiu carinho, tirou fotos e alegrou a todos. A Aviação Ouro e Prata ainda distribuiu brindes aos presentes, como um gesto de atenção e carinho neste período festivo. Com esta ação, a empresa mantém seu compromisso em espalhar solidariedade e compartilhar o amor e a alegria que caracterizam o Natal, além de apoiar e valorizar a cultura local. Para celebrar o espírito natalino, a Caravana de Natal do Rio Ônibus, que teve início nesta sexta-feira até este domingo, dia 22, um roteiro mágico iluminado pela cidade do Rio de Janeiro. Com 11 ônibus decorados com luzes de Natal, a caravana percorreu 167 quilômetros e passou por 48 bairros, encantando os cariocas com sua frota especial. Os veículos partiram no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, às 7 da noite, rumo ao bairro de Madureira. E com isso, a Caravana de Natal do Rio de Janeiro encheu as ruas de magia, luz e alegria, oferecendo um espetáculo que conecta a cidade através do encanto natalino. Inclusive, com vídeo já disponível aqui no canal, mostrando o desfile lá no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, mostrando todos os ônibus e a saída e desfile deles. E atenção para as últimas notícias. Nesta quinta-feira, após recurso da Prefeitura de Petrópolis, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o aumento da tarifa no transporte público coletivo de transportes. Caso a decisão fosse aprovada, o preço da passagem subiria de R$ 5,65 e teria início já nesta sexta-feira, dia 20. Com a negativa por parte da Justiça, a tarifa segue estabelecida em R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro. A partir de 1º de janeiro de 2025, os usuários do transporte coletivo urbano de Lages, cidade de Santa Catarina, com 160 mil habitantes, pagarão mais caro pela passagem. O aumento médio ponderado será de R$ 4,85, ficando abaixo da inflação medida pelo IPCA entre dezembro de 2023 e novembro de 2024. Com o reajuste, a tarifa antecipada passará de R$ 4,50 para R$ 4,70, enquanto a tarifa embarcada aumentará de R$ 4,70 para R$ 5. A decisão autorizada pelo prefeito Antônio Seron visa equilibrar os custos do sistema, que enfrenta uma defasagem de 18,69% sobre o valor da tarifa. A prefeitura ressalta que, mesmo com os aumentos de 2024 e 2025, o subsídio à tarifa concedido pela prefeitura tem sido insuficiente para cobrir os custos da empresa. A atual concessionária Transul ficou 3 anos sem corrigir as tarifas. E por último, também a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a tarifa do transporte coletivo em Joinville, em Santa Catarina, será reajustada. O valor da passagem antecipada passa dos atuais R$ 5,50 para R$ 6,25, um aumento de 13,6%, enquanto a embarcada custará R$ 6,50. Em nota, a Prefeitura de Joinville afirma que o novo valor da tarifa acompanha os preços praticados em cidades vizinhas, como São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Rio Negrinho. A Prefeitura de Joinville continuará subsidiando parte do custo da tarifa, que corresponde a R$ 1,35 por passagem. A tarifa técnica, que representa o custo real do serviço, é de R$ 7,60. A diferença entre tarifa técnica e o valor pago pelo usuário é coberta pela Prefeitura, com um subsídio projetado em R$ 35 milhões para 2025. A cada viagem realizada, R$ 6,25 será custeado pelo cidadão e R$ 1,35 complementado pela Prefeitura. O subsídio é fundamental para manter o funcionamento das 215 linhas de ônibus, que realizam 148,9 mil viagens mensais e informam o município. A Prefeitura também arca com os custos da gratuidade para idosos, garantindo pela Constituição Federal
Federal e pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Em 2022, o governo federal repassou 6,4 milhões de reais para auxiliar no custeio dessas gratuidades, mas o pagamento não continuou nos anos seguintes. A Prefeitura solicitou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a retomada do repasse. Enquanto isso, o processo de licitação para a concessão do transporte coletivo continua em andamento, com as equipes técnicas finalizando as adequações do edital em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E assim finalizamos mais essa edição de notícias. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos, boas festas, um Feliz Natal e até a próxima.